Um oferecimento de Rose Pisos, pisos porcelanatos, laminados, pisos vinílicos, pastilhas de vidro. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. Peixoto Multimarcas, seminovos e usados com garantia de motor, câmbio e procedência. Peixoto Multimarcas, só fica a pé quem quer. E da Clínica Soul, acesse clinicasoul.com.br ou acompanhe pelas redes sociais Clínica Soul. A Rádio Planeta Guarani entra novamente ao vivo. Seja muito bem-vindo. Atenção ouvinte, dentro de 5 segundos, mais um show de transmissão. Aumente o volume. Começa agora. Bugre Online É rádio do coração do torcedor. Salve, meu amigo Bugrino ligado na Rádio Planeta Guarani. A gente tá com um probleminha lá no servidor, rapaz. Eu não tô conseguindo conectar na rádio, viu? Mas boa tarde, seja muito bem-vindo mais uma vez. Eu sou Marcos Ortiz, estamos ao vivo aqui, né? Para mais um Bugre Online. Estamos no YouTube. Estamos no YouTube agora ao vivo, né? E a rádio web tá travada lá, rapaz. Peço desculpas a todos vocês aí. A gente tá tentando aqui reconectar a rádio, né? Para que a gente possa transmitir ao vivo. Vamos tentando, tá? Tá travada lá em looping. Numa programação anterior nossa e tal, mas estamos ao vivo aqui no YouTube para falar de Guarani, né? Guarani, que a gente desnecessariamente tem que lembrar que vive um momento muito difícil, né? O Guarani vai se desmontando aí seu elenco, né? Vai desmontando o seu elenco, vai tendo seu time titular devastado, né? Por conta de negociações. Eu preciso deixar claro o seguinte, pessoal, eu não acho errado negociar jogador. Não acho nem um pouco errado negociar jogador. O que eu não concordo é com a mentira, né? O que eu não posso concordar é com a mentira das declarações, com a mentira de que não tem nada, com a mentira de que vai renovar contrato com o Richard Rios. Eu acho que a palavra vale muito, né? A palavra tem muito poder, né? As pessoas têm que ter muito discernimento antes de proferirem palavras, né? As palavras são muito fortes. Acho que esse é o termo mais exato para se usar, né? Continuo com um problema lá no Radiosnet, viu, pessoal? A palavra é muito forte, né? Quando você empenha a sua palavra, principalmente num programa sério, como o que a gente faz aqui, né? Entrevistando as pessoas, essa palavra, ela pesa. E as pessoas, às vezes, julgam as palavras, né? E é o que nós estamos fazendo aqui. Eu quero relembrar a participação aqui do Ricardo Moisés. Recentemente, foi no dia 12, né? Dia 13, perdão, dia seguinte às eleições. E a gente falava ali de algumas possíveis negociações. Vamos ouvir rapidamente aí. A Rússia fez alguma proposta, o futebol russo, para contratar o Jamerson, por exemplo? Não, nenhuma proposta. Tiveram sim 2 propostas de clube brasileiro, tiveram também 2 sondagens, mas nenhuma proposta agradou o Guarani. Mais uma, vamos lá. O senhor recebeu alguma proposta de 15 milhões de reais pelo Richard Rios, vinda do Red Bull Bragantino, presidente? Nem metade disso, Ortiz, e não teve proposta do Red Bull. O Inter de Porto Alegre foi o único clube que apresentou uma proposta? Fez uma proposta sim, mas também não agradou o Guarani, nem o valor e nem a forma de pagamento. E o contrato dele está renovado, presidente, ou ainda não? Ainda não. A gente tinha que passar por esse momento de eleições. A gente estava conversado e agora é a hora da gente avançar nesse ponto. Mas é um caminho a ser trilhado pelo Guarani, né? Sim. Homem, não faça isso não. Homem, pelo amor de Deus, não faça isso não, que você não é do ramo. Fica a mensagem aí pro presidente Ricardo Moisés, né? Para falar isso, você não é do ramo não, viu, presidente? Pelo menos não do ramo do fala é verdade, né? Porque
Lembrando que ontem, quando começaram os boatos fortes aí das negociações do Richard Rios já acertado com o time do Palmeiras, né? E também o boato forte aí do Jamerson interessado pelo São Paulo e tudo mais, a gente entrou em contato com o presidente, mandei uma mensagem para o presidente do Guarani, e ele me respondeu que não tinha nada certo não, que era só proposta. Só que isso aconteceu por volta das 4 horas da tarde, né? E a gente tem a informação de que às 3 horas, na reapresentação do elenco, o Richard Rios estava se despedindo dos companheiros, né, lá no vestiário. Então, como é que não tem nada certo, né? Como é que não tem nada certo? Como é que não tem nada acertado se o jogador já está lá no vestiário se despedindo dos companheiros de clube, né? É meio difícil acreditar nisso. É meio difícil acreditar nisso, né, presidente? Eu não posso ser o cara que está dirigindo na contramão, né? Achando que todo mundo que está pilotando ali pro lado certo tá errado, né? Eu não posso ser esse cara, presidente. Não tenho a menor condição de ser esse cara, né? Eu tenho que ser o cara que fala a verdade, eu tenho que ser o cara que o tempo todo aqui tá batendo o pé na negociação firme, na negociação correta. Eu tenho que ser o cara que passa a informação correta, eu não posso trabalhar com a informação torta, né? Richard Rios, vamos lá, o Palmeiras realmente fez uma proposta, existem contradições aí quanto aos valores, né? Uns dizem que a proposta é de 12 milhões, outros de 10 milhões e 200, que o Guarani manteria parte do jogador, tanto o Flamengo não estaria interessado em negociar a sua parte. Essas são as informações desencontradas que nós temos nesse momento sobre a situação do Richard Rios, tá, pessoal? Mas o fato é que o Richard Rios vai para o Palmeiras. E agora à tarde deve acontecer uma reunião lá em São Paulo entre as diretorias, diretoria do Guarani, diretoria do Palmeiras, e nessa reunião deve ser definida já a situação do Richard Rios. O jogador deve acertar sua transferência aí nessa reunião, e o Guarani, né, deve acertar a transferência do Richard Rios nessa reunião, e tudo caminha para que isso aconteça, tá? O Jamerson, também informações desencontradas, né, o interesse do São Paulo, uns falam em valores, outros falam em jogadores, contrapartidas. O Guarani não aceitaria muito a contrapartida de jogador que está sendo enviado e tal. Mas eu não consigo duvidar que o Guarani vai fechar essas negociações. Mas eu preciso deixar claro para vocês o seguinte, eu não acho errado negociar jogador. A negociação de jogador é inevitável. Para um clube que ainda se refaz, que ainda requer caixa, né, ainda precisa de dinheiro. Um clube que tem problemas financeiros fortes, como tem o Guarani, lógico, o primeiro potencial para se fazer dinheiro é negociando jogador. O que eu sou contra é a mentira, né? O que eu sou contra é o que fala não se escreve, né? Isso para mim é imperdoável. O que fala não se escreve, né? Isso para mim é imperdoável, sincero e honestamente, para mim é imperdoável falar uma coisa e não se escrever aquilo que foi falado, né? Eu acho que a palavra tem poder. Quando você empenha a sua palavra, você tem o compromisso moral de cumpri-la, né? O compromisso moral de cumpri-la. E eu não me senti atendido nesse compromisso moral aí com o presidente do Guarani, o Ricardo Moisés, e o André Marconato também. Vou botar até o André Marconato nessa parada aí, porque o André também estava junto nessa entrevista, né? Acompanhou as declarações do presidente aqui. Poderia ter intervido, né? Poderia ter falado, não, mas nós temos isso, ou nós temos aquilo, pode ser que saia. Não. Então, a palavra tem poder, né? E pelo poder da palavra, o que a gente espera é que o Guarani, pelo menos acerte essas negociações, reforce o seu caixa e consiga montar um bom time, né, para a sequência da temporada, que eu acho muito difícil de acontecer, tá? Mas falando aí de possibilidades, hoje 2 nomes, já que a gente está vivendo o momento da fumaçolândia, né, 2 nomes aí. Primeiro surgiu nos perfis sociais, né, aqueles perfis que sempre divulgam o interesse de jogadores, né, de contratações de jogadores. Surgiu uma informação naquele perfil Transferências do Fute lá, que o Guarani teria interesse no Rômulo Otero, meia, né? Tem 30 anos, o Otero, ex-Corinthians, ex-Atlético Mineiro, estava lá no Fortaleza, está sem contrato agora, não foi bem no Fortaleza. Eu não sei se o Guarani tem bala na agulha para pleitear um atleta do nível do Otero nesse momento. Não sei, sinceramente não sei. Um Guarani que recém se desfez aí de Giovanni Augusto por uma diferença de 40 mil de salário, né? O Giovanni ganhava 80, solicitou um aumento de salário para 120 e o Guarani disse que não poderia chegar porque não estouraria o seu teto, né? Baseado nisso eu não consigo acreditar muito não, pedindo desculpas ainda para o pessoal do Rádiosnet, nós estamos fora do ar.
Vocês estão ouvindo reprise aí, a gente está tentando conectar aqui, viu, pessoal? Peço desculpas mesmo. Daqui a pouco a gente tenta restabelecer pelo menos para reprise, né? E vamos tentando aqui a qualquer momento conectar novamente para que a gente possa fazer o Bugre Online ao vivo para vocês. Pelo menos uma parte dele, né? Pelo menos uma parte dele. Esse é o nosso compromisso aqui com vocês. A gente vai tentar cumprir isso, tá? Um probleminha no servidor, a gente não está conseguindo conexão para transmissão, mas no YouTube tá legal. Estamos rodando aqui no YouTube. Então, deixando isso bem claro. E aí surgiu um segundo nome. Essa informação vem lá da cidade de Limeira, tá? Um portal lá de Limeira. O Guarani estaria interessado na contratação do volante William Correia. William Correia, já bem velhão, né? Já bem avançado na carreira, bem avançado em anos, né? Jogou o Campeonato Paulista pela Inter de Limeira, jogou o último Campeonato Paulista pela Inter de Limeira e a especulação vem aqui que o Guarani estaria interessado na contratação do William Correia. Bom, é um jogador, ele pode ser interessante, pode, mas é um jogador já bem mais velho, né? E por que o interesse do Guarani no William Correia? Até na notícia que acompanhei do portal lá, a informação vinha que o William Correia seria contratado para repor a saída do Richard Rios. Eu acho que não é o perfil, né? Acho que não é o perfil do jogador. Mas eu tenho uma informação aqui que acho que ninguém trouxe ainda. O Leandro Vilela está acertando sua saída do elenco do Guarani. O Leandro Vilela está acertando com o Mirassol. Vilela deve ser anunciado aí nas próximas horas ou nos próximos dias como jogador do Mirassol para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, tá? E aí abriu-se a vaga, né? Abriu-se a lacuna aí para a contratação de mais um volante. E o nome do William Correia corre fortemente no Guarani Futebol Clube nesse momento. Aí a gente para pensar o nível de jogadores que nós estamos perdendo e o nível de jogadores que nós estamos contratando, né? Quem saiu do Guarani até agora? Oficialmente saíram Kozlinski, Luciano Castan, o Iago Henrique, volante, e o Gênison, atacante. São apenas 4 saídas confirmadas do elenco do Guarani. É pouco, né? 4 saídas é muito pouco, né? 4 saídas é muito pouco. Infelizmente é pouco, mas nós temos aí a possibilidade de mais saídas, né? O Leandro Vilela, que eu trouxe agora, o Giovanni Augusto, o Richard Rios e o Jamerson. São pilares da equipe, né? São pilares da equipe. Aí nós chegaríamos a 8 saídas. E jogadores importantes, né? Importantes. Fala assim em Tomazella, para repor a saída do Kozlinski. Para mim, repõe abaixo. Para mim, repõe com perda, né? Tomazella não tem o nível do Maurício Kozlinski, tá? Para mim, repõe com perda. Infelizmente, para mim, repõe com perda. Tá? É lamentável, né? É muito triste o que nós estamos vendo aqui, viu? É muito triste o que nós estamos vendo e vivendo nesse momento, né? Vou chamar você que está aí no YouTube para vir para o WhatsApp, mande sua mensagem, participe conosco, mande sua mensagem no chat também, até que a gente possa restabelecer a conexão com o servidor e voltar ao vivo na Rádio Planeta Guarani, tá bom? Vem para o WhatsApp, o número é esse. 19 99 518 6483. Não entendi. 19 99 518 6483. Repita. 19 99 518 6483. Solta a voz, Bugrino. Solta a voz, Bugrino, como sempre, em oferecimento aos nossos patrocinadores. Rose Pisos, porcelanatos, pisos vinílicos, laminados. São 2 lojas em Campinas e 2 em Hortolândia. Rose Pisos, um show de beleza pro seu lar. Peixoto Multimarcas, seminovos e usados com garantia de motor, câmbio e procedência. Precisa financiar, tem problema com score baixo? Procure o Max Peixoto pelo WhatsApp 1999-537-4992. Peixoto Multimarcas, só fica a pé quem quer. Clínica Soul, ortopedia, fisioterapia e muito mais. Acesse e conheça clinicasoul.com.br. Grande abraço ao pessoal da Rose Pisos, Clínica Soul e Peixoto Multimarcas, patrocinadores da Rádio Web Planeta Guarani. Mande sua mensagem, vamos para o WhatsApp, vamos bater um papo. Eu sei que a audiência está pequena, porque o nosso grosso de audiência é lá no Radiosnet, né? Continuo aqui tentando. Enquanto eu apresento aqui os comentários pré-gravados, vou apresentar agora o comentário pré-gravado
do Fernando Lovato, que faz um grande desabafo aí, né? Uma sequência do que foi o nosso Boa Noite Bugrão de ontem, né? Quando fiz com o Fernando Lovato também, falando dessa situação do Guarani e tal. O Fernandão vem aí com seu comentário pré-gravado, e enquanto isso eu tento restabelecer a conexão lá com o nosso servidor, tá? Para que a gente possa passar a transmitir também o nosso Bugre Online lá no Radiosnet. Peço desculpas novamente ao pessoal do Radiosnet. Nós estamos com um probleminha de conexão, não estamos conseguindo conectar nesse momento, mas estamos ao vivo aqui na Rádio Web Planeta Guarani pelo YouTube, para que você possa conferir o nosso Bugre Online dessa tarde, tá bom? Então, vamos chamar o Fernandão, que já está chegando aí, já está na ponta da agulha. Solta a voz, Fernando Lovato. Fernando Lovato. Guarani! Vamos lá, Fernandão, cadê você, rapaz? Tá aqui, solta a voz, Fernandão. Boa tarde, Ortiz. Boa tarde a todos os meus amigos e amigas da Rádio Planeta Guarani. Hoje, quinta-feira, dia 23 de março de 2023. Estamos aqui para mais um comentário no Bugre Online. Ortiz, que dificuldade, né? O que acontece lá dentro do Guarani? Acho eu que já passou todos os limites. Passaram, né? Todos os limites. Não dá mais para aguentar. Não dá, de verdade. Não dá mais para aguentar o que tá acontecendo lá dentro, e Guarani, a passividade das coisas acontecendo, o Guarani não fazer nada. Não falar para sua torcida. Aí vem um monte de gente de São Paulo, um monte de imprensa de São Paulo, de Campinas, de Paraná, falando as coisas, cada um fala uma coisa. E o que é certo é que os jogadores vão sair. Agora como? Cada um fala uma coisa, Ortiz. De verdade, eu acho que passou dos limites. Não dá mais para aguentar. Não dá mais. O Guarani precisa se movimentar. Precisa falar com a sua torcida, porque a torcida tá toda desesperada. Sabe, o que a gente estava esperando, uma espinha dorsal, com alguns um começo de Série B tranquilo, virou desespero, virou pesadelo, cara. O que esses caras estão fazendo dentro do Guarani? O que está acontecendo? Qual o futuro do Guarani para a Série B agora, Ortiz? Qual o planejamento? Porque se o planejamento era manter os caras e contratar, perdeu todo mundo, perdeu todas as suas referências técnicas, referências dentro do vestiário. Vai contratar quem? Agora, quem sobrou? Por que não fizeram isso antes? A desculpa era na eleição, já fazem mais de quase 2 semanas de eleição, meu Deus. Vai esperar, ou então confirma o Moisés Moura e vá atrás de jogador, mas seja sincero com a sua torcida. A torcida tá cansada de tanto silêncio lá dentro, cara. Ninguém aguenta mais, Vocês precisam entender isso. A torcida não aguenta mais isso. Ou eles mudam isso, ou vão perder sua torcida, que aliás já não tá indo. E cada vez mais eles afastam. É esse o objetivo, afastar a torcida? Então que venha ao público e falem. Poxa, a gente elogia que tá pagando as dívidas, a gente elogia de um monte de coisa, mas quando fala em futebol, quando fala em ter relação direta com a sua torcida, eles falham muito. É Guarani Futebol Clube, cara. É uma cambada de incompetente que estão lá dentro. E essa incompetência vai levar para dentro do campo. E quem vai sofrer? Os jogadores. Independente de quem estiver dentro do campo, eles vão sofrer. E aí vai virando uma bola de neve. Será que os caras não entendem isso? São 4 anos fazendo isso. Precisa mudar. Porra, será que ninguém lá dentro enxerga as coisas, cara? Esses caras precisam mudar. Precisam parar de ser incompetentes. Ouvir quem pode ajudar. E não se fechar lá dentro e resolver entre eles, da cabeça deles. O Guarani não é deles. O Guarani é da sua torcida. Mas que coisa, meu. Fica mentindo. Além de não falar nada, quando não fica em silêncio, não falar nada, quando vem pra falar, falam mentiras. Cara, o que eles querem que a torcida pense deles? Eles querem sócio campeão? Eles querem gente no estádio fazendo essa palhaçada? Sendo incompetentes? E olha que eu não vou nem falar da vida pessoal porque não me interessa. Eu quero saber deles dentro do Guarani. O que eles estão fazendo? Venha a público, seu Pastana, e fale que você está trabalhando.
Quais são seus objetivos? Porque o presidente, o futuro e o atual falaram que era subir. Desse jeito? Desse jeito, enganando sua torcida? Não dá. Infelizmente, a minha paciência realmente acabou. Acabou. Chega disso. Não aguento mais, Ortiz. Desculpa aí meu desabafo, mas não dá mais, Ortiz, não dá mais. Ninguém aguenta mais isso. Eles precisam tomar uma decisão. O Guarani não é de vocês. O Guarani é nosso, dos torcedores. Aprendam isso. Aprendam. Cambada de incompetente. Tá bom, Ortiz? Deixa eu parar por aqui, senão eu vou me exceder mais do que já me excedi. E peço desculpa de novo aí pelo meu desabafo, tá bom? Bom programa pra você aí, uma boa tarde. Fiquem todos com Deus e fui! Fernando, eu endosso todas as suas palavras. Suas palavras são corretas, são conscientes, são palavras de um cara que está preocupado, de um cara que está vendo cerca de 20 dias aí para o início de uma competição importante, como é a Série B do Campeonato Brasileiro, e nem uma movimentação correta pelos lados do Brinco de Ouro da Princesa. Agora, eu acho que nós temos que tentar encontrar o tom, né? O que está acontecendo no Guarani? O tom a ser utilizado é esse? O tom a ser utilizado é esse? É esse o tom que nós queremos usar? Nós vamos resolver a situação do Guarani com esse tom? Não sei. Eu acho que nós temos problemas. Nós precisamos que essas pessoas que fazem o Guarani entendam que elas precisam trabalhar. Né? Elas precisam trabalhar um pouquinho, trabalhar mais do que estão trabalhando, apresentar resultado. O Guarani realmente não é deles, né? O Guarani realmente não é deles, o Guarani é da sua torcida. Essas pessoas devem satisfações ao seu torcedor e nós temos que cobrar. Você fala aí, eu não vou falar do lado pessoal. Ainda bem, né, Fernando? Porque não nos compete falar do lado pessoal de ninguém, né? Nós temos que falar apenas do que nos diz respeito, e o que nos diz respeito é a situação do Guarani Futebol Clube, né? O lado pessoal de cada um pouco nos importa, para dizer que não importa nada, né? Infelizmente. Só dando mais um retorno aqui, pessoal, ainda sem nenhum retorno do suporte do nosso servidor, tá? Para tentar resolver a situação lá, para a gente poder entrar no ar ao vivo pelo Radiosnet também. Assim que resolvido, o programa volta. O pior é que eu não consigo acesso sequer para revisar aqui a playlist da rádio, tá? Sequer para poder botar reprise no ar, nem nada. Então aguardo que o nosso servidor, o suporte do nosso servidor volte a trabalhar, né, decentemente, para que a gente possa voltar ao ar no Radiosnet, tá bom? É um prejuízo incalculável para a gente, viu? É um prejuízo incalculável para a gente, né? Um prejuízo incalculável essa audiência do programa de hoje, tá? Mas vamos embora, né? Vamos embora. É lamentável a gente vivenciar isso. É lamentável. Mas o pior de tudo para mim é a mentira, é a omissão. É vir a público falar uma coisa e na prática fazer outra, Fernando. Isso é o que mais me incomoda. De tudo que está acontecendo, o que mais me incomoda é isso. Como eu disse aqui, perder jogador é normal. Nós vamos perder. Num clube que enfrenta as dificuldades financeiras que o Guarani Futebol Clube tem enfrentado, nós vamos perder jogadores. Isso é inegável e inevitável. Nós vamos perder jogadores, né? O problema é a mentira. Eu não vejo motivo para mentir. Eu não vejo motivo para dizer uma coisa e praticar outra. Lembra da frase que eu usei com o Ricardo, até quando ele estava aqui, mas usei num recado que eu passei para ele: ninguém servirá a dois senhores, né? Então, não existe meia-verdade. Ou existe a verdade ou existe a mentira. Joga aberto. Prepara o torcedor para esse momento, né? Ao invés de vender ilusão para o torcedor, prepara o torcedor para esse momento. Prepara o torcedor para o fato de que vai perder os principais jogadores, né? Diga que vai ser importante para o Guarani ter esse reforço de caixa. Diga que o Guarani pode construir um elenco muito mais forte com a saída desses jogadores. Prepara o torcedor. Traz o torcedor para o seu lado, né? Não faz o torcedor ser seu inimigo nesse momento, né? Não faz o torcedor ser seu inimigo. Para quê? Para que comprar a inimizade do torcedor nesse momento? Né? Para quê? Para que comprar a inimizade do torcedor do Guarani num momento como esse? Eu acho que o torcedor é o primeiro aliado do Guarani Futebol Clube nessa situação, né? E como aliado, ele merece respeito. Como eu já disse aqui ontem, interrompi imediatamente a divulgação das mensagens, né, em que a gente pedia associação ao sócio campeão do Guarani,
O presidente fez aí o desafio dele aí, dizendo que gostaria de ter a presença de 10 mil bugrinos no jogo e tudo mais. Cara, impensável isso agora. Impensável isso agora. Como é que nós vamos motivar 10 mil torcedores do Guarani a irem para o estádio se nós não sabemos sequer quais serão os jogadores que estarão representando o Guarani na competição, né? Nós temos um áudio aqui para ouvir, o áudio do goleiro Tony. Não estou conseguindo reproduzir esse áudio no vídeo aqui normal, como a gente faz sempre, mas vamos ouvir a entrevista do Tony concedida pelo Departamento de Comunicação do Guarani na tarde de ontem ainda, tá? Mas a gente vai ouvi-la apenas em áudio, tá bom? Vou cortar aqui para a imagem e vamos para o áudio do Tony. Solta a voz, Tony, entrevista concedida ao Vitor Rede, assessor de imprensa do Guarani. Tony, eu queria que você falasse um pouco pra gente, fizesse um balanço aí, agora que o Campeonato Paulista acabou, já é passado, queria que você fizesse um balanço desse campeonato do Guarani. A nossa equipe entrou no campeonato com o objetivo, né, de se classificar, de ir o mais longe possível, né, mas isso não ocorreu. A gente sabe que futebol a gente tem que estar preparado para todas as situações, né, mas tivemos a oportunidade de poder disputar aí a nova taça, né? Infelizmente o nosso objetivo era chegar na final, infelizmente não conseguimos, né? Tem coisas que a gente não consegue controlar, mas eu vejo um balanço positivo, né? Pelos jogadores que chegaram, pela equipe que foi formada, né? Sabemos que o entrosamento ele vem com o tempo, então a gente adquiriu esse entrosamento ao longo do Campeonato Paulista. Creio eu que fizemos um campeonato assim moderado, né? Poderíamos ter dado mais, poderíamos ter chegado mais longe, mas agora é esquecer o que passou, aprender com os erros e continuar trabalhando firme, começar essa pré-temporada que vai se iniciar para a gente começar a Série B bem. E falando de você, Tony, você chegou aqui, tinha o Kozlinski, né, que era titular ano passado, goleiro é aquilo lá, né, só joga um, então qualquer brecha ali você poderia, né, ser titular. Aí você conseguiu o seu espaço e queria que você falasse de você. Como foi importante essa reta final onde você foi o titular do Guarani e conseguiu boas atuações? Eu vejo como um ponto positivo individualmente, né? Eu vim com o objetivo de poder jogar, né? Claro, trabalhando, dando o meu melhor e aproveitando a oportunidade. Né? Infelizmente o Maurício machucou, né? A gente também não controla isso e eu pude ali assumir a titularidade, continuei trabalhando e continuo trabalhando todos os dias. Isso é um fato que eu levo para a minha vida, que aonde eu estiver, todos os dias eu vou tentar dar o meu melhor e tenho dado o meu melhor aqui no Guarani, né? Fico muito feliz pela oportunidade que eu recebi, né? Fico muito feliz pelo Campeonato Paulista que eu pude fazer, né? Mas é igual eu falei, agora já foi. Tenho que me preparar melhor para poder na Série B poder ajudar o Guarani a conseguir esse acesso. E falando da Série B, você tem experiência na competição, né? Ainda falta 20 dias. Como se preparar? Como vai ser esse tempo de 20 dias que o Guarani vai ter para trabalhar? A gente tem que se identificar logo com aquilo que vai ser imposto no nosso dia a dia, né? O que o comandante vai nos pedir para fazer, né? Então a gente tem que assimilar o mais rápido possível. Sabemos que a Série B é uma competição muito difícil, né? Então a gente tem que estar preparado para todo tipo de jogo, todo tipo de clima, todo tipo de campo, né? Então a gente dá o nosso melhor nesses 20 dias para chegar forte na estreia contra o Avaí e poder conquistar essa vitória. Aí, pessoal, ouvimos a entrevista do Tony. O Tony é uma grata surpresa. Aliás, não é uma grata surpresa, né? O Tony é um jogador que confirmou as nossas expectativas, né? É um atleta que chegou para o Guarani. Quando a gente soube do interesse do Guarani no Tony, da negociação, da possível chegada dele, a gente falava, aumentou o nível, né, do goleiro reserva do Guarani. O Guarani tem 2 goleiros agora em condição de serem titulares, né, da meta. E foi comprovado, né? O Tony veio, teve uma oportunidade, agarrou a oportunidade com unhas e dentes, ganhou a posição do Maurício Kozlinski, que se firmou entre os titulares. Se há algum bom destaque aí, né, desse campeonato paulista para o Guarani, além dos que já estão aí com as vidas acertadas, né? Estamos falando do Richard Rios e tal.
Se há algum bom destaque, é o Tony, né? O Tony foi importante, falhou no jogo contra o São Bernardo, mas foi só ali, não teve mais falha, buscou a constância, né? Buscou a estabilidade depois, se firmou, e acho que o Guarani tem um bom goleiro para disputar o Campeonato Brasileiro da Série B, né? É um bom goleiro, tá? Agora precisa repor a reserva à altura, né? O Kozlinski foi embora. Tomazella, será que repõe a altura? Não sabemos, né? Não sabemos. Deixa eu começar a apagar as mensagens do nosso WhatsApp aqui, pessoal. Vamos começar a apagar as mensagens que estão chegando já no nosso WhatsApp. O pessoal já está se comunicando com a gente. Vamos ouvindo aqui as primeiras mensagens. O primeiro áudio é do Guilherme Sampaio. Solta a voz, Guilherme. Fala, Ortiz. Boa tarde a todos os amigos bugrinos aí conectados. Cara, queria deixar meu comentário aqui sobre essa postura do nosso CA. A gente vê especulações aí de jogadores aí que a mídia traz para o Guarani contra-ataque, sondou que está atrás de jogadores que têm salários surreais, né, pro patamar financeiro do Guarani. E tem uma outra variável. Esse CA, o propósito deles, o objetivo final é sempre economizar, é gastar o mínimo de dinheiro possível para que a parte administrativa siga adiante. Ok, legal, mas chega um dado momento, se a parte esportiva não caminhar de mãos dadas, entre aspas, com a parte administrativa, uma hora a administrativa desanda. A gente já perigou aí no mínimo 3 anos aí para cair para a Série B. Não é o perfil dessa diretoria ousar ou de repente fazer alguma coisa um pouco fora da caixa para que efetivamente o time suba. Eu sei que a gente precisa ter responsabilidade, mas de repente fazendo alguma coisa fora da caixa, até que o orçamento fique um pouco maior do que o esperado, caso você suba, tudo isso que teoricamente ficou a mais vai ser recompensado. O time que menos ganha na Série A, se eu não me engano, são 80 milhões. É óbvio que é uma diferença muito grande ali para o Flamengo, Corinthians. Mas por propósito de se manter na divisão, cara, é interessante. Só que os caras não veem isso como um investimento futuro, veem como custo. Então na Série B montaram um time de merda, um time que quase caiu, tiveram que gastar mais uma fortuna, contratar Gênison para ganhar um absurdo, fazer um gol. Então é isso, cara. Minha preocupação é com a saída desses jogadores e com o perfil modesto, né? O perfil acanhado, tímido desse CA. Sabe, Guilherme, obrigado pela mensagem. Até mandei para você o link, né? Você estava preocupado com a transmissão, estamos só no YouTube. Pedindo desculpas novamente ao pessoal do Radiosnet, nosso servidor travou. E a gente não consegue botar o programa ao vivo lá, né? Mas viemos para o YouTube aqui para cumprir o nosso compromisso de todas as tardes, tá? E assim que possível entra a reprise do nosso Bugre Online lá ao vivo. A reprise do nosso Bugre Online rodando na playlist, tá? Guilherme, você não repõe destaques com promessas, né? Você tem que repor destaque com certeza, né? O jogador, você perdeu um jogador de nível, você tem que buscar um jogador do mesmo nível no mercado, né? Você diz aí que o modus operandi dessa diretoria e tal é esse, de não apostar. Na verdade, eu não consigo nem entender qual é o modus operandi dessa diretoria, né? Porque todo ano é a mesma coisa. O que mudou agora, como o Fernandão sempre diz aí nos seus comentários, o que tem mudado agora é que o Guarani antes perdia jogador de graça. Agora as propostas chegam e os jogadores vão embora, né? E o que não mudou também, né, é que o Guarani continua na sua letargia, ou continua buscando o perfil de apostas para repor jogadores, né? Isso é inaceitável. O Guarani não pode continuar assim. O Guarani não pode continuar sendo refém dessa mentalidade pequena, dessa mentalidade tacanha. O Guarani está se apequenando. Cada vez mais o Guarani está se apequenando com esse tipo de visão, né? Pô, nós estávamos com uma esperança tão grande aí na Série B do Campeonato Brasileiro. Nós destacamos algumas vezes aqui, nós conseguimos pela primeira vez montar uma boa base de time titular, que precisava sim de alguns reforços, precisava de algumas reposições, mas que facilmente conseguiria ser ajustado, né? E nos dava a esperança de uma disputa de Série B, como a gente diz, uma Série B extremamente nivelada, né? Uma Série B nivelada que poderia nos colocar aí num bom caminho, né, para a sequência da temporada.
E agora o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo uma torcida desesperada, uma torcida que ao invés de ganhar reforços, perdeu os principais destaques, ou está em vias de perder, né? Os seus principais destaques. É assim que nós vamos prometer o acesso? Nós temos que ser coerentes, né? Nós não podemos vender o que nós não temos. Nós temos que vender o que nós temos na mão, né? Vender o que nós temos na mão. Vender ilusão não é a nossa aqui. Não usem o nosso microfone para vender ilusão para torcedor. Nós não vamos cair nessa. Nós absolutamente não vamos cair nessa. Valeu, Guilherme. Obrigado, viu? Um abraço. Vamos dar uma girada aqui nos nossos comerciais. Eu volto rapidinho com vocês na sequência do nosso Bugre Online. Hoje apenas no YouTube. Até o nosso servidor resolver fazer o seu trabalho e voltar a trabalhar, a gente está apenas no YouTube aqui, tá bom, pessoal? Vamos lá. Um giro rápido e a gente volta já já. Você conhece a Clínica Soul? Joelho, coluna, ombro, cotovelo, mão, punho, quadril, pé, tornozelo, fisioterapia, oncologia ortopédica, clínica médica e dor, ortopedia pediátrica, núcleo de medicina esportiva, tudo isso você encontra na Clínica Soul. Acesse já clinicasoul.com.br ou acompanhe pelas redes sociais. Querendo comprar ou trocar o seu automóvel, mas seu score está baixo? Você é autônomo ou não tem CNH? Venha para a Peixoto Multimarcas. Temos a melhor equipe da região para aprovar o seu crédito. Temos os melhores carros com procedência. WhatsApp DDD 19 9 95 37 49 92 ou pelo telefone DDD 19 32 25 99 43. Instagram @Peixoto Multimarcas _CPS. Facebook Peixoto Multimarcas. Um show de beleza pro seu lar. É a Rose Pisos, economia em qualidade. É a certeza de encontrar o melhor preço da cidade. Agilidade na entrega e o melhor atendimento. Temos tudo em porcelanatos, pisos e revestimentos. Show de beleza pro seu lar. É a Rose Pisos, você em primeiro lugar. Rose Pisos. Tá aí as mensagens dos nossos patrocinadores. A gente deu uma cortada, né? Como a gente já avisou aqui, nós não divulgaremos mais aquela chamada para o sócio campeão do Guarani Futebol Clube, tá? Enquanto o Guarani não trabalhar, não mostrar trabalho, não mostrar sua cara, não mostrar uma cara decente com a qual a gente concorde, a gente não vai vender produto para o Guarani aqui não. A gente não vai vender produto não. Prefiro aqui divulgar a campanha do nosso amigo Padre Sabino, né? Padre Sabino que está lá arrecadando para a sua ação de Páscoa lá. Então, vamos lá, quem puder ajudar aí, por favor, ajudem o Padre Sabino na sua obra. É importante demais para a gente. Ele está arrecadando caixas de bombom para as crianças, né? Caixa de bombom para as crianças. Então, importante para a gente aí. Tá aí o Pix na tela, tá? Ainda falta bastante coisa. Para arrecadação. Quem puder ajudar, por favor, ajude. As informações estão aí na tela do YouTube, tá? A gente está soltando as inserções aí durante os intervalos da Rádio Planeta Guarani também, com os dados da campanha todos e tal, para que você possa ajudar a obra assistencial São João Bosco, lá comandada pelo nosso amigo Padre Sabino. Acho que nesse momento a gente ajuda quem realmente precisa ou quem realmente merece, né? Com essa campanha do Padre Sabino, né? Porque o Guarani está fazendo não é digno de merecer muito aqui a nossa ajuda, não. O Guarani tem que nos ajudar, chegou a hora de cobrar, né? Como a gente diz sempre aqui, o nosso apoio tem preço. O nosso apoio é o bom trabalho, é o bom serviço prestado à torcida do Guarani. Se esse bom serviço não está sendo prestado, a gente transforma o nosso apoio em cobrança imediatamente, né? A gente transforma o nosso apoio em cobrança imediatamente. Só deixo um recado aqui para o André Marconato. André Marconato, o presidente do Guarani é você, tá? O presidente do Guarani, por enquanto, no papel é o Ricardo, mas o presidente eleito é você. Você vai tomar posse aí nos próximos dias. Tudo isso que você está vivenciando agora vai influenciar positiva ou negativamente na sua gestão, na sua relação com o torcedor do Guarani. A torcida do Guarani não vai cobrar o Ricardo Moisés depois que ele sair, não, viu, Marconato? A torcida do Guarani vai cobrar você. Você tem que estar preparado para isso, viu? Tem que estar muito preparado para isso, tá bom? Vamos para o próximo comentário aqui, pré-gravado, para a nossa equipe, já mandou seus comentários pré-gravados. Agora vamos ouvir o Cleiton Vendemiato. Vai atender a sua porta, abrir a sua porta lá, tocando a campainha para o Cleiton. Cleiton.
endemiaco. Guarani. Fala, Ortiz, muito boa tarde para você, boa tarde para o nosso amigo e para nossa amiga ouvintes ligados aqui na Rádio Planeta Guarani, falando do Bugre, ou vendo o que se fala do Bugre, né, Ortiz? Porque como o silêncio impera para os lados do Brinco de Ouro, a gente só faz aqui é expressar a cada dia que passa a nossa grande preocupação em relação ao que o Guarani está fazendo para que possamos ter um campeonato minimamente aceitável, e me parece cada vez mais complicado, porque o que a gente vê pelos lados do Guarani, lá através da sua diretoria, do seu superintendente de futebol, é um estado completo de inanição, uma ausência de falta de vontade de trabalhar. É isso que me parece, né, Ortiz? A gente tem acompanhado, a gente sabe das saídas de jogadores considerados importantes, e para além da saída desses jogadores que são pilares do Guarani, e a gente sente muito, a gente tem até o contraponto que muitos podem fazer, olha, mas com a venda do Jamerson, com a venda do Richard Rios, do Giovanni Augusto, o Guarani tem dinheiro em caixa para poder ir ao mercado. Mas é exatamente esse o problema. Aí eu vou ser obrigado a parafrasear Paulinho da Viola: dinheiro na mão é vendaval. Principalmente quando a gente tem esses recursos que o Guarani vai ter à sua disposição na mão de pessoas que talvez não entendam que uma quantidade, um montante de recursos arrecadados pode ser o suficiente sim para o Guarani empregar ou reempregar no futebol para fazermos um time competitivo. Quando a gente vê os valores que se anunciam, essas vendas, essas possíveis negociações, e a gente vê o nível de contratações que o Guarani está trazendo, né, com o Matheus Bueno, com o João Vitor vindo da Portuguesa, a gente não consegue entender qual é a equação e aonde o Guarani planeja chegar. Ou melhor, o problema fica até mais embaixo, porque a gente tem um discurso de onde o Guarani quer chegar, a gente tem uma fala afirmando aonde o Guarani quer chegar, que vai de encontro ao anseio do seu torcedor, mas na prática a gente tem algo totalmente distinto. A gente vê contratações, a gente vê anúncios ou pelo menos observações de jogadores que não correspondem a essas expectativas. O Guarani precisa ser sincero com o seu torcedor. Qual é o objetivo do Guarani no Campeonato Brasileiro da Série B? Montar um time para poder simplesmente se manter na divisão, tentando buscar simplesmente fazer um campeonato de manutenção? Ou o Guarani realmente vai tentar ir ao mercado para poder buscar algo mais? A segunda hipótese parece cada vez mais distante, Ortiz. Não só porque não é isso que a gente vê nos nomes que se especulam, porque além de tudo isso, a gente observa, infelizmente, que o tempo vai passando. Nós estamos a pouco mais de 20 dias da estreia do Guarani no Campeonato Brasileiro da Série B. Temos um jogo complicado contra o Avaí no Brinco de Ouro, um time que recém voltou à divisão depois de frequentar a Série A, e a gente não vê o Guarani se mexer. Tudo isso deixa a torcida extremamente preocupada, né? Nós já falamos aqui, não temos sentido para poder convocar o torcedor, como falamos, né, de poder encher e lotar o Brinco de Ouro, porque a partir do momento em que não existem contrapartidas do clube, o que é que motiva o torcedor a ir para o estádio, o que é que motiva o torcedor a poder estar no Brinco de Ouro para incentivar o time? A gente sempre falou isso aqui, toda a torcida tem muita vontade de estar junto do time, mas a gente precisa dessas contrapartidas para poder fazer com que o nosso apoio se torne algo real. Apoiar aquilo que dentro de campo não vai ser correspondido fica sempre muito complicado. E aí, infelizmente, hoje, da forma como a gente está vendo a coisa se desenhar, a gente caminha mais uma vez, infelizmente, para um ano muito parecido com o que tivemos no ano anterior, no campeonato anterior. Um ano de críticas, um ano de cornetagem, um ano onde o torcedor do Guarani vai ter muito mais que orar do que torcer. Porque do jeito que a coisa anda, a coisa vai ficando cada vez mais difícil, e o pior,
a gente não consegue ver ninguém se mexendo, ninguém se movimentando para tentar provar para a gente que tudo isso que a gente está falando não faz sentido. Pelo contrário, a cada dia que passa, a nossa opinião, o nosso medo, o nosso temor vai se corroborando com as atitudes que rondam o brinco de ouro da princesa. Hoje à noite a gente debate mais um pouco sobre isso, Ortiz. A gente tem o nosso Boa Noite Bugrão a partir das 19 horas e a gente vai juntos tentar mais uma vez ver o que é que o Guarani está fazendo ou não